Graça e paz, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, conectados, para compartilhar a palavra do Senhor, para nós crescermos juntos na direção daquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração e que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Ruth, capítulo 1. Acho que um ou 2 meses atrás eu preguei uma mensagem introduzindo o livro de Ruth, né? E hoje nós vamos dar sequência a essas mensagens, estudando esse livro, o livro de Ruth, né? Se você observar na Bíblia, nós temos 2 livros pelos nomes de mulheres, né? O livro de Esther e o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é fascinante e traz diversas histórias fantásticas para abençoar o meu e o seu coração. Foi algo que Deus deixou ali para nós, para nos ensinar. E Ruth capítulo 1 diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de vocês, para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Versículo 9. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então lhes deu um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos, que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo, para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, então não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia, porque me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Assim, Noemi voltou a Moabe, acompanhada de sua nora Ruth e a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começavam a colheita da cevada. Irmãos, essa é a história da família de Elimeleque. Nós lemos o capítulo inteiro para que a nossa compreensão fique mais profunda, mais clara, fique mais entendível aquilo que vamos conversar. A família de Elimeleque
teve uma grande fome em Belém. Belém é conhecido, significa casa do pão. Ou seja, na casa do pão faltou pão, os celeiros estavam vazios, as prateleiras não tinham alimento. E Elimeleque, ao invés de enfrentar aquela situação, ele decidiu fugir para um país aonde Deus não gostaria que o seu povo se misturasse. Então ele foi para Moabe. E lá, fugindo com Noemi e seus 2 filhos, eles, ao invés de encontrarem um refúgio, eles encontraram doenças, mortes, a viuvez. Eles encontraram mais problemas. E dentro desse tempo ali, os 3 homens morreram, e Noemi, com as 2 noras que eram moabitas, ficaram viúvas. Noemi, depois de anos ali, mais de 10 anos, morando em Moabe, ficou sabendo que Deus havia abençoado o povo de Belém, e que haviam farturas nas colheitas. Então ela decidiu voltar. E no processo de volta, algo no meio do caminho aconteceu, que ela falou: minhas filhas, vão constituir famílias, porque vocês são novas. A lei daquela época dizia que, se o marido morreu, elas deveriam casar com o irmão. Eles não haviam irmão, por isso que ela falou: se eu ainda gerar um filho hoje, vocês teriam condições de esperar? Voltem para suas famílias e casem com outros homens, vão viver a vida de vocês. Orfa tomou esse destino. Ruth, porém, permaneceu com Noemi. E eles voltaram para Belém, a casa do pão, o lugar onde havia pão em fartura um dia, mas que um dia faltou o pão. Um dia era abastado, no outro dia estavam secos. E um grande problema, irmão, se nós formos pensar, é a questão da fome. Se você avaliar a fome, ela é pior do que a morte. Porque a fome, ela vai matando lentamente. Eu não estou falando quando você fica algumas horas sem comer e fala assim: nossa, que vontade de almoçar e de jantar. Eu estou falando da fome no sentido de você ficar dias sem comer e o seu próprio corpo começar a consumir o seu corpo para conseguir força para se manter de pé. Na Coreia do Norte, na década de 90, por causa da ditadura, da forma como eles vivem lá, a fome era tão severa que o governo precisou fazer políticas sanitárias para evitar que a população comesse os mortos. As pessoas morriam pelos seus motivos variados, até de fome. E eles estavam criando medidas sanitárias para que as pessoas não comessem a carne daqueles mortos, de tão severa que era a fome naquele país. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde a barbaridade, a brutalidade dos homens, a malignidade dos homens, teve tantas mortes, milhões de mortes nos campos de concentração, nos paredões de fuzilamento, nas câmaras de gás. Durante toda a guerra, crianças ficaram abandonadas pelo caminho, sem pais, sem cuidados, sem alimentos, porque a guerra devastou tudo. E essas crianças começaram a passar fome. Uma instituição recolheu algumas crianças e levaram para um orfanato, e lá elas tinham um pedaço de pão para comer durante o dia. Só que chegava a noite, aquelas crianças ficavam inquietas, e chegava um momento que um psicólogo começou a observar o que acontecia, e ele chegou a uma conclusão: vamos dar um pão na mão dessas crianças para que elas possam dormir. E essas crianças começaram a ficar mais calmas, porque a segurança de ter um pão, de ter um alimento durante a noite, onde elas não comiam naquele momento, elas apenas se agarravam a ele para dormir, trouxe paz, aquietou, diminuiu as agitações, as preocupações daquelas crianças. Estou falando isso para vocês entenderem como a fome é algo extremamente violento. E hoje em dia, no nosso mundo aqui, talvez você está me ouvindo, não passe por essa realidade de passar fome, talvez passe a realidade de querer comer algo que talvez o seu dinheiro não alcance, mas fome não, porque você está assistindo na internet, talvez no conforto da sua casa, no ar-condicionado. Mas ao mesmo tempo, no mundo hoje existe uma fome que tem matado milhões de pessoas. E Paulo escreveu em 1 Coríntios sobre essa questão da fome. Ele escreveu sobre a questão de alguns se banquetearem enquanto outros passam fome. E a nossa reflexão de hoje é sobre a nossa fome, mas não a nossa fome física,
mas sim a nossa fome espiritual. Em 1 Coríntios, quando Paulo chega no momento da ceia, um texto tão conhecido, né? Aquilo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, né? Um texto muito conhecido, né? Só que versículos antes, Paulo fala assim, olha, as reuniões de vocês fazem mal, os cultos de vocês, as celebrações de vocês fazem mais mal do que bem. Sabe por quê? Enquanto alguns estão passando fome e sede, outros estão comendo e se empanturrando, estão ficando bêbados. Ou seja, alguns estão comendo demais, enquanto outros não têm o que comer. E hoje a nossa reflexão vai falar sobre fome espiritual. Nós vamos pensar nesse apetite espiritual. E o tema da nossa meditação é: acabou o pão, e agora? O título é: acabou o pão, e agora? Então nós vamos pensar, irmãos, o que acontece nas nossas vidas quando acaba o pão. E o que acontece quando existe pão. Mas o que é esse pão que você está falando, Ricardo? Eu estou falando do pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, do verbo vivo de Deus. Quando esse verbo vivo de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, não habita mais em nós. Porque nós tivemos uma experiência no passado, um dia tivemos o pão vivo conosco, mas por causa da desobediência, perdemos esse pão vivo de vista. O problema da crise da fome em Belém era por causa da crise espiritual que o povo vivia. Quando Deus estava os abençoando, eles se esqueciam, viravam as costas para Deus. Quando estava tudo bem, eles se esqueciam. E aí, eles se rebelavam, começavam a adorar outros deuses, e isso fechava o céu sobre aquele lugar. E aí começava a fome, como uma consequência do pecado. Então, o pão que nós vamos falar hoje é o pão vivo, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, em mim, na minha e na sua vida. Talvez você possa ter anos de conversão, viveu anos com um pão quente na sua mesa, se alimentando de Jesus, mas talvez hoje você não esteja mais se alimentando de Jesus, talvez você não esteja mais recebendo do Senhor, talvez você não esteja mais se dedicando ao Senhor. Então a gente precisa entender algumas verdades. O que acontece em nossas vidas quando o pão acaba? O que acontece em nossas vidas quando o pão acaba? E nós vemos lá que o que aconteceu na vida daquela família, quando o pão acabou, foi que eles fugiram dos problemas, ao invés de enfrentar aqueles problemas. Eles fugiram de Belém, foram para Moabe. E tem muita gente que diante dos problemas, o filho está vivendo uma situação difícil, com problema na sexualidade, problema com drogas, não querendo ir na igreja. E essa pessoa, ao invés de enfrentar a dificuldade, ela abandona o filho, esperando que um dia ele se arrependa por conta própria e deixe o filho a vagar pelo mundo de uma forma desordenada. Pessoas que, diante de uma dificuldade, de uma fome dentro da relação do casamento, estão abandonando as situações, imaginando, não tem mais jeito, não estão lutando. Quando falta o pão, a gente foge daquilo que nós deveríamos enfrentar. Quando falta pão nas nossas vidas, nós desistimos do casamento, desistimos dos filhos, desistimos de batalhar pelo nosso emprego, de batalhar pelo nosso sustento, de batalhar até pela saúde mental. Tem gente que dentro de se entrega à depressão. Alguém falou para ela, você talvez tenha um pico de ansiedade. A pessoa falou, não, eu tenho ansiedade, então eu sou doente, e tudo isso está acontecendo na minha vida porque eu sou doente, e ela não enfrenta a sua circunstância. Quando falta pão nas nossas vidas, quando falta Jesus, quando falta a palavra de Deus, quando falta a entrega ao Senhor, nós ficamos expostos. E essa exposição leva à imaturidade, e essa imaturidade leva à busca por curandoria, sabe? Quem que tem uma oração mais forte para resolver o meu problema? Quem é o pastor, quem é o obreiro e a obreira que pode orar para que eu não tenha mais essa dificuldade? Irmãos, muitas vezes o problema é o diabo, a gente pode orar e repreender, mas às vezes é uma falta de posicionamento na sua vida, é uma falta de entrega, é uma falta de você pegar e falar, eu vou mudar de vida, e o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me sustentar, e o Senhor vai me robustecer interiormente, e eu vou vencer esse pecado, vou vencer essa dificuldade. Mas o problema é que daí você quer ir procurar a rosa ungida, o lenço ungido,
As pessoas estão indo procurar o pregador mais famoso e saem caçando profecia, pedindo para Moisés subir o monte novamente. Não tem? Quando o pessoal falou, Moisés, fale você com Deus e não nós. O pessoal hoje está a mesma coisa. Fala você com Deus, pastor. Fala você com Deus, obreiro. Fala você com Deus, pastora. E as pessoas estão atrás de algum santo milagreiro para resolver os seus problemas, quando na verdade o que elas precisam é de uma postura de arrependimento, confissão de pecados e de entrega ao Senhor. Quando falta pão nas nossas vidas, e aqui eu estou falando para quem já é convertido e perdeu o pão, perdeu a presença de Deus, tá que nem Sansão. Sansão tem um versículo muito triste que fala, e Sansão se levantou e não percebeu que o Espírito não estava mais com ele. Tem muito cristão se levantando, não percebendo que o Espírito não está mais com ele. Quando falta pão em nossas vidas, ficamos insatisfeitos, nada serve. Quando nada serve, nós ficamos críticos, começamos a não acreditar em mais nada, começamos a reclamar de tudo e de todos. Quando ficamos insatisfeitos, as pessoas falam assim, olha, eu acho que eu vou trocar de igreja, porque essa igreja não me alimenta mais, essa igreja não me nutre. E isso é um pensamento errado. E é isso que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Falou, olha, a mentalidade de vocês está errada, porque vocês estão indo para um lugar com a mentalidade de consumir. Ou seja, eu vou lá, vou ficar a semana inteira sem comer. E aí eu vou chegar domingo na igreja, e a igreja vai me alimentar para mais uma semana. Irmãos, nós temos que congregar, mas nós não podemos viver do alimento que é entregue aqui no culto. O alimento que nos fortalece é aquilo que nós recebemos em casa, é o almoço, é o café, é a janta, né? E o alimento espiritual que nos fortalece é aquele que nós vivemos no nosso lugar secreto. É isso que vai trazer saúde espiritual para a sua vida. O problema não é que a igreja não te alimenta, o problema é que você está com uma mentalidade de consumidor, aonde você acha que a igreja é um mercado da fé, onde você vai, olha, hoje a palavra foi boa porque eu me senti encorajado, me senti motivado, meus problemas não vão me parar. Embora os seus problemas não devem te parar, mas você fala, hoje a palavra não foi boa porque confrontou os meus pecados, eu fiquei bravo com o pastor porque ele falou que isso aqui é pecado e eu tenho isso na minha vida. Então eu estou chateado. Eu estou chateado porque fui confrontado. E a pessoa fica insatisfeita, crítica, murmurenta. Por quê? Porque faltou pão na vida dela. Onde já houve pão um dia, naquele dia estava faltando pão. E aí ela começa a viver uma vida assim. Tem uma pesquisa que fala, comparando a mudança de vida, a mudança de postura, a mudança no agir, no falar, no como se portar na vida de um recém-convertido e na vida de uma pessoa velha de igreja. O recém-convertido, ele tem muito mais transformação. Ele tem muito mais evidências da obra de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele reconhece que precisa daquilo. O problema de uma pessoa que às vezes tem anos de igreja e não está recebendo o pão vivo, não está buscando o pão vivo, não está buscando o Senhor, buscando a palavra de Deus, é que depois de um tempo ela acha assim, porque ela abandonou alguns pecados grotescos, pecados que gritam socialmente de uma forma maior, ela acha que ela não tem mais transformações para serem feitas, então ela continua ali. Embora ela é fiel no dízimo, ela não rouba, ela não trai, e ela não fala palavrão, e ela lê a Bíblia todo dia, mas ela fala mal do irmão, ela reclama, ela não percebe que a língua dela está torpe, ela não percebe essas coisas. Por quê? Está faltando o pão de Deus na vida dela. Só que, irmãos, existe uma segunda situação. Noemi ficou sabendo que Belém voltou a ser abençoada, e eu estou aqui para dizer que o Senhor vai abençoar a sua vida, que esse tempo de sem pão, de escassez na sua vida, de escassez espiritual, acabou para a glória do Senhor, e voltou a ter pão em Belém. E quando volta a ter pão em Belém, coisas boas acontecem. Coisas boas acontecem na presença do Senhor o tempo todo. Até aquilo que nós não gostamos são coisas boas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quando tem pão, quando o Senhor Jesus está em nossas vidas, quando nós estamos buscando a palavra de Deus, estamos com uma entrega, com uma devoção,
os céus se abrem sobre as nossas vidas, e aí ao invés de fugirmos das lutas, nós começamos a enfrentar elas. Nós falamos assim: o meu filho não nasceu para povoar o inferno, mas para sitiar o céu, para povoar o céu. E eu declaro sobre a sua vida que os seus filhos, os seus netos e as pessoas da sua família que estão afastados vão voltar para o Senhor, porque existe pão na sua vida, e a sua vida vai ser um espelho da glória de Deus na vida deles. Quando nós temos pão, sabemos que Jesus está nos levando a um novo nível. Por exemplo, vocês lembram da história de Pedro, quando ele anda sobre as águas? Pedro anda sobre as águas e Jesus pega e fala assim, resumindo a história, né? Pedro andou sobre as águas no meio de um mar tempestuoso, ele começa a afundar e Jesus fala: homem sem fé. Irmãos, como que um homem que acabou de sair de um barco no meio de uma tempestade, andou sobre as águas, é alguém sem fé? O que o Senhor Jesus está falando para Pedro é: Pedro, tem muito mais. Não se contenta com isso. Embora você teve uma experiência fantástica, existe um oceano, uma imensidão para você viver na minha presença. E essas tempestades, mesmo quando existe pão em nossa vida, porque nós estarmos bem com Deus, estarmos nos dedicando a Ele, e num relacionamento profundo e íntimo, não quer dizer que não vai haver tempestade na nossa vida, mas que essas tempestades são para aumentar o nosso nível de fé, o nosso nível de governo, para que nós sejamos aprovados para aquilo que o Senhor quer fazer. Quando nós temos pão em nossas vidas, quando o Senhor Jesus está presente, quando nós meditamos no seu conselho, quando, como o salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor, isso eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, contemplar a sua face e meditar no seu conselho. Quando nós meditamos no conselho do Senhor, o nosso lar, a nossa casa se torna um ambiente de adoração. O ambiente onde nós nos tornamos mais agradáveis a Deus. Quando nós temos pão, os pródigos voltam. Havia pão em Belém. Noemi, que era pródigo, voltou, e com ela voltou outros. Eu profetizo sobre a sua vida que aqueles que estão afastados vão voltar, porque vai haver pão na sua casa. O Senhor Jesus vai reinar nesse lar, e você vai viver para a glória de Deus. Irmãos, a minha mãe, ela tem mais de 30 anos de caminhada cristã. Minha mãe é uma assembleiana, e o ano passado, pela primeira vez, ela conseguiu ler o Novo Testamento inteiro, depois de 30 anos de vida cristã. E esse ano ela está se dedicando para ler o Antigo Testamento. E ela já leu metade do Antigo Testamento. E quando há pão nas nossas casas, isso influencia quem está ao nosso lado. Quer que seus filhos sejam abençoados? Comece a orar pela vida deles. Comece a orar com eles. Comece a abençoá-los. Permita que eles vejam a sua devoção, a sua entrega ao Senhor. Quando nós temos pão em nossas vidas, o Senhor Jesus está presente na nossa vida, nós temos o desejo, nós temos a ambição de nos tornarmos discipuladores. Irmãos, se você considera, e isso é verdade, irmãos, se você se considera um cristão maduro, mas não tem o desejo de fazer discípulos, você não chegou a esse lugar de maturidade. Porque um cristão maduro que está indo para o céu, ele deseja que aqueles que ele conhece também vá para o céu. Então, se você não quer discipular pessoas para que elas sejam aprovadas, aperfeiçoadas, e o noivo quando voltar, Jesus quando voltar, encontrar uma noiva madura, homens e mulheres maduros que passam pelo processo do discipulado, se você não tem esse desejo de discipular, eu questionaria se você é um cristão maduro. E não sou eu que está questionando isso, é a palavra de Deus. Quando nós temos o pão vivo em nossas vidas, nós queremos discipular. O nosso coração, ele se abre, ele quer ser pastoral. Você olha com misericórdia para a vida da pessoa e não com julgamento. Você olha para ela e fala: eu vou orar para a vida dessa pessoa, eu vou guardar ela em oração. Eu vou ajudar você a reconstruir o seu casamento. Eu vou ajudar você a buscar os seus filhos. Eu vou ajudar você a criar os seus filhos. Discipulando. Quando nós temos o pão vivo, temos a pessoa de Jesus em nossas vidas, nós vivemos com os olhos fixos nele. Mas talvez você esteja se perguntando assim: Ricardo, um dia teve muito pão na minha casa, na minha vida, havia muito de Jesus,
havia muito da palavra de Deus, os louvores habitavam nesse lugar, mas hoje não é assim. O que eu devo fazer? Sansão um dia se levantou para lutar contra os filisteus e não percebeu que Deus não estava mais com ele. E muitos estão assim. Não percebem que perderam a glória de Deus, perderam o agir de Deus, estagnaram na vida cristã, está faltando pão. Mas como voltar a ter pão? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, capítulo 5, que diz assim: veja até onde você caiu. Aqui são as palavras de Jesus, escritas através do apóstolo João, para a igreja. Não é para um não convertido, é para a igreja, para as pessoas. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Primeiro conselho que o Senhor dá para aqueles que um dia estiveram no Senhor, mas hoje estão vendo que a glória de Deus está indo pouco a pouco e a sua luz está apagando em sua vida, se arrependa. Se você não está buscando ao Senhor como antes, se você não ama o Senhor de todo o coração, se você tem coisas acima do Senhor na sua vida, o conselho não é volte a colocar o Senhor em primeiro lugar. O conselho é se arrependa, porque isso é pecado. Se arrependa, porque Deus não é o primeiro lugar na sua vida. Pessoas idolatrando filho, idolatrando esposo, idolatrando esposa, idolatrando a empresa, o dinheiro, o poder, e colocando tudo isso acima do Senhor. Arrependa-se. E em segundo lugar, volte a praticar as obras que praticava no início. Irmãos, traga a memória. Traga a memória o seu período de conversão. Como você vinha para a igreja. Eu, quando me converti, parecia que todo culto era preparado só para mim, gente. Parecia que eu era filho único de Deus. Parecia que toda palavra entrava direto no meu coração, que todos os louvores entravam direto no meu coração. Era um céu na terra maravilhoso. Avalie o tempo quando você se converteu. Você vinha para a igreja com o coração aberto. E às vezes hoje, o coração já não tem mais essa disposição de receber como antes, porque ao invés de você amadurecer com o tempo, você apenas enrijeceu, adquiriu conhecimentos que na mente você sabe, mas no coração. Na mente você sabe que você precisa amar e se doar pelo próximo, mas no coração não. Volte a praticar as obras que praticava no início, se entregar como se entregava no início, procurar a Deus quando procurava no início, reconhecer quem você é quando reconhecia no início. Ricardo, mas para ficar de uma forma muito prática, o que nós podemos fazer? Abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 42, que diz assim: e todos na igreja, referência para nós. Isso aqui era a igreja primitiva, a referência de igreja. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. 4 passos práticos, irmãos. 4 passos para você voltar a ter pão na sua vida. Primeiro, se dedique à palavra de Deus. Volte a ler a palavra de Deus, ou intensifique a sua leitura na palavra de Deus. Tire os seus pressupostos da palavra de Deus e deixe que o autor fale com você. Deixe que o próprio Deus te dirija, que Ele te ensine. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Viva com a palavra de Deus fixas nos seus olhos. Mergulhe num conhecimento mais profundo. Saia do raso, irmão. O raso não serve para um cristão maduro. Segundo lugar, eles perseveravam na comunhão, a vida de igreja. Domingo teremos aqui 3 cultos presenciais, 9 horas, 18 horas, 10 e 15 lá na chácara. No sábado, 19 horas, celebração da juventude. Irmãos, perseverar na comunhão é perseverar na vida de igreja. Quando você começa a se afastar da vida da igreja, você está se afastando do corpo de Cristo. E não existe membro isolado, não existe desigrejado ou pessoa que congrega apenas pela internet. Não existe. Você precisa do corpo de Cristo vivo, precisa da comunhão, do estar entre os irmãos. Terceiro, o partir do pão.
Sabe o que é o partir do pão? É o tempo de mesa, é o tempo de discipulado, é o tempo onde você vai abrir o seu coração e falar: olha, eu estou com dificuldade. Ou o momento que você vai falar: essa sua dificuldade, eu vou orar por ela, e Deus vai te dar graça, você vai vencer, você vai arrumar um emprego, sua família vai ser curada, seu filho vai voltar para o Senhor, e você vai começar a discipular a pessoa. Fala: olha, vai por esse caminho, ora. Como que foi a sua vida devocional essa semana? O partir o pão é o tempo de vida na vida, que é o que nós estamos propondo com o nosso discipulado. E em quarto lugar, perseveravam na oração. Na oração, porque é onde nós conhecemos o coração de Deus, somos conhecidos por Ele, e aonde expressamos a nossa fé. Que Deus nos dê graça para ter o pão vivo, para que Jesus Cristo habite ricamente nos nossos corações. Quero orar com você. Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, Pai, a partir do Teu Espírito, que nosso homem interior, Pai, que as nossas vidas sejam fortalecidas no Senhor. Nos ajude, Pai, a compreender e a experimentar novamente, Pai, a altura, a largura, a profundidade do Teu amor. Pai, nos leva a um novo nível de relacionamento com o Senhor. Toca cada vida nesse momento que nos assiste, para a glória do Seu nome, Pai. Restaura corações, dá ânimo, Pai, fortaleça-os na falta de fé, e que a Tua glória se manifeste nessas casas, para a honra do Seu nome, Pai, para glorificar o Teu nome, e que o Senhor seja exaltado a partir da vida, dessas vidas que estão sendo restauradas nesse momento, que estão voltando a ter o pão vivo, a ter o Senhor Jesus Cristo, a ter os olhos fixos no Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, em nome de Jesus.